O problema é antigo, mas a situação da violência no futebol brasileiro parece ter chegado ao limite. Por que o poder público não consegue regular e fiscalizar as torcidas organizadas? Como o judiciário vê a questão? E qual é o futuro da Lei Pelé? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Vanderlei Salgado de Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele que é um estudioso do tema e apaixonado pelo futebol. É magistrado há 23 anos e já passou por 5 comarcas: Ribeirão das Neves, Nanuque, Barbacena, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 15 anos, dos quais 6 como desembargador. Dr. Vanderlei também é graduado em Comunicação Social e autor do livro As Regras do Jogo, lançado no final do ano passado, e está nos fornecendo gentilmente um exemplar para sorteio. Para participar, escreva para pensamento@amages.com.br, dando seu nome e telefone. Dr. Vanderlei, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Orion, estou à sua disposição aqui para comentar sobre esse tema de suma importância para o futebol brasileiro. Muito obrigado. Pois bem, o senhor é um juiz, um magistrado, um desembargador e não um juiz de futebol. Quais foram as razões e a motivação que levaram o senhor a fazer esse livro, editar esse livro sobre as regras do jogo? Veja bem, eu comecei no JJD, chamava Julgamento das Ligas Esportivas Amadoras. Depois fui para o STJD. Então, baseado nisso, como auditor do STJD, comecei então a me interessar pelo assunto de julgar as atitudes dos jogadores e dos dirigentes de futebol. Depois, quando o juiz em Belo Horizonte foi trabalhar comigo, o árbitro Ricardo Max Ribeiro, hoje FIFA, um grande árbitro, um dos melhores do Brasil, e então me interessei também a escrever sobre isso, porque pelo menos é um norte que se dá, inclusive para a arbitragem, para o próprio torcedor, para saber o que são as regras do jogo e como são as 17 regras do futebol. São 17 regras, então, no total que o senhor analisa nesse livro. Exatamente. Como quase tudo no país está judicializado, doutor Vanderlei, também o futebol está nessa categoria? O futebol tem a Constituição de 88, no artigo 217, estabeleceu e disciplina a justiça desportiva. Então, na justiça desportiva, segundo as regras do artigo 217, ela tem a competência especializada exatamente na justiça desportiva. Só se pode judicializar na justiça comum, esgotado todos os meios na justiça desportiva. Depois de ser esgotados os meios, pode, é o verbo, mas poderá ter punição também se não obter sucesso na justiça desportiva. Há clubes, por exemplo, Curitiba ficou suspenso do campeonato nacional. Caiu da primeira divisão, não é isso? E ficou suspenso porque entrou na justiça comum. E outros times aí que entraram na justiça comum, um time lá do Nordeste entrou na justiça comum, está suspenso. A justiça esportiva entendeu suspender esse time porque entrou na justiça comum antes de esgotar os meios da justiça esportiva. E que tipo de demandas poderiam ser tratadas pela justiça comum sem essa, digamos, essa consequência, essa retaliação? Por exemplo, segundo as regras, né, se há uma perda de pontos, né, um erro de fato, a justiça desportiva ainda não julgou e está encerrando o campeonato. Então, vem as medidas cautelares para aquele time poder continuar disputando o torneio. Mas, na verdade, não se esgotou na justiça desportiva. Então, pode haver uma punição ao clube por causa disso. Entendi. Agora, nessas explicações que o senhor faz no livro, fica fácil de entender o pênalti, o impedimento, que são situações polêmicas dentro de campo? Exatamente. Eu comento todas essas regras, como se bate um pênalti, o que é o impedimento. E tem um interessante que eu comento lá, se vale um gol do goleiro, tiro de meta, se vale o gol do goleiro. Eu não vou responder, porque senão eu não vendo o livro, né? Então a resposta está no livro. Perfeito. Agora, doutor Vanderlei, a função dos juízes no campo de futebol tem alguma relação, alguma semelhança com a dos magistrados aí na justiça comum? En passant, tem. Por quê? Tanto o juiz da vida comum, da justiça comum, como o árbitro, nós chamamos de árbitro, né? Ele é um conciliador, um mediador. Ele ali com seu apito e sua caneta, às vezes em vez de dar um cartão, ele dá uma advertência no jogador verbal. E muitas vezes nós, que estamos presidindo a audiência, nós somos também conciliadores. Hoje nós temos até a mediação,
né, antes da conciliação. E ali no campo, às vezes, em vez de dar um cartão amarelo, um jogo difícil, né, uma decisão num campeonato, em vez de dar um cartão amarelo, o jogador iria ficar fora daquela decisão, ele pode conciliar ali e simplesmente chamar a atenção. Então, nesse aspecto, há uma aparência en passant. Muito bem. Doutor Vanderlei, gostaria também que o senhor avaliasse para a gente o momento do futebol brasileiro, especialmente aí após a segunda tragédia da segunda Copa do Mundo em casa. Do 7-1. Bom, não queria citar isso não, mas assim, tivemos o 2-1 do Uruguai e agora o 7-1 da Alemanha. Na verdade, inclusive aí no livro eu disse, nós temos que reinventar o futebol. Por que reinventar? Os dirigentes terem mais competência, ter mais diálogo. E uma coisa que atrapalhou muito o futebol, data vênia, a Lei Pelé. Eu acho que a Lei Pelé atrapalhou muito o futebol. No passado, o passe do jogador ficava preso no clube. Hoje não, é o direito, né? O direito do jogador. Então, o clube não é dono do jogador mais. Então, atrapalhou muito. Mas precisa de modernizar o futebol. Vou dar um exemplo claro aqui. O Dunga convoca todos os jogadores da seleção brasileira do exterior. Nós temos uma seleção aqui no Brasil. Se quisermos convocar uma seleção só com jogador do Brasil, tem. Aí entra o tal de empresário, que me perdoe, data vênia, é um câncer do futebol. Porque o empresário que hoje escala a seleção brasileira. Muito bem, vamos fazer um intervalo agora, doutor Vanderlei. Gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente outras vantagens e desvantagens da Lei Pelé e os rumos desse futebol brasileiro enquanto empresa, clube também. Bom, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a violência no futebol, o crescimento da violência no futebol, as torcidas organizadas e também o futuro do futebol no país por meio da Lei Pelé e suas prováveis eventuais transformações e avaliações. O nosso entrevistado é o desembargador Vanderlei Salgado de Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e autor do livro As Regras do Jogo, que ele está hoje gentilmente cedendo para a gente fazer um sorteio. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Doutor Vanderlei, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito, então, das vantagens e desvantagens da Lei Pelé. O senhor estava falando sobre o passe do jogador. Isso tem incentivado esse êxodo dos nossos jogadores para o exterior? Tem, e principalmente uma notícia que eu vou dar aqui, que é até perigosa. Hoje os empresários, eles estão indo nos campos de várzea, vê um menino lá que tem um toque de futebol, de jogador de futebol, já pega a procuração dos pais e estão levando esses menores para o exterior. Quer dizer, isso tem uma correção que teria que ser feita na Lei Pelé. A Lei Pelé trouxe alguma vantagem? Naquele momento que vivia o futebol, trouxe sim, mas trouxe mais desvantagem do que vantagem. Inclusive, eu estive conversando com o senador Antônio Anastasia e o Perrella, fizeram essa modificação. Eu dei até algumas sugestões, principalmente nessa do empresário e do clube não ser mais o dono do jogador. Veja bem, a relação é trabalhista, é de direito do trabalho, ele é empregado do clube. E o clube não é dono do seu passe. Isso atrapalhou muito. Vou dar um exemplo claro aqui. Aqui nós tivemos uma raposa no futebol que chamava Felício Brandi. Felício Brandi, o jogador não queria renovar o contrato, porque às vezes vinha, naquela época não tinha empresário, mas ex-presidente do Cruzeiro, vinha o assédio dos outros clubes, mas o passe ficava preso. Às vezes fazia um contrato com o jogador, com o time do outro clube, mas o passe estava preso ao clube. Então o clube lucrava na venda desse passe, agora vende o direito. E aí desse direito o empresário que leva os honorários maiores. Então acho que tem que repensar esta Lei Pelé, no que for bom manter.
no que não estiver dando certo, reformular esta lei. Mas essa situação que o senhor falou é muito grave, a questão dos menores e dos meninos, porque Muito grave. pode esbarrar até na situação criminal, pode virar um tráfico de crianças aí. Tem um jogador do Galo, Sim. que estava jogando ontem, ele ainda, hoje ele já é maior, mas desde quando estava adolescente, já tinha empresário negociando ele com o exterior. Dá para ir até a FIFA decidir isso. Então, eu chamo bastante atenção os pais que têm aquele filho ainda menor, que não dê procuração aos empresários antes de identificar corretamente quem é o empresário, para onde que vai. Ou então vamos começar no Brasil para valorizar o próprio Brasil. Quem sabe esse menino amanhã está na seleção brasileira, começando a jogar aqui no Vila Nova. Muito bem, vamos então ampliar o nosso debate. Eu convido agora os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UNA, por favor. Quais os limites à competência da Justiça Desportiva? O que ela julga exatamente? Raquel, sua pergunta é de suma importância e tem um significado também muito grande. Por quê? A Justiça Desportiva é a chamada Justiça Especializada. O que é que ela julga? Ela julga as infrações disciplinares dos jogadores, dos dirigentes, dos técnicos e de todo mundo do futebol. Aquele que comete qualquer daquelas infrações. Além das infrações administrativas, tem umas infrações penais. Por exemplo, o doping. Então, a Justiça Desportiva julga o doping, julga a lesão corporal, né? Então, ela julga todas aquelas infrações que estão tipificadas no CBDF. Um lance, por exemplo, de expulsão, que um jogador agrediu o outro. Quem vai julgar? A Justiça Desportiva. Então, a estudante foi muito feliz nesta pergunta, porque muitos não sabem o que a Justiça Desportiva julga. Eu gostaria de saber se o prazo de 60 dias para a conclusão dos processos na Justiça Desportiva é observado. Leonardo, em tese, sim. Esse prazo ele é constitucional, porque está previsto no artigo 217 da Constituição Federal. Esse prazo, às vezes, não se cumpre porque, digamos, tem uma decisão já no final do ano que está encerrando o ano esportivo. Então, há o recesso. Se há esse recesso, previsto também na legislação, só será observado isso em janeiro. Mas, na regra geral, é observado. Os métodos da justiça restaurativa, conciliação, mediação e arbitragem são aplicados na justiça desportiva? Em tese, sim, mas somente num particular. Agradeço a pergunta da Eliane, porque também é importante por causa da justiça conciliatória, a justiça de mediação. Mas o que se aplica na justiça desportiva é o caso de substituir uma pena por cesta básica. O jogador, aquele infrator, ele vai então dar uma cesta básica, doar uma cesta básica para uma instituição. Já é uma maneira, mas como é uma justiça especializada, ela não se aplica em bona parte, né? Mas nesse particular já está se aplicando, porque não tem como conciliar ou mediar, né, um lance naquele clima do jogo. Não tem. Nós assistimos agora, lá em Três Corações, os dirigentes invadindo o campo, ameaçando o árbitro. Então é difícil ali não tem um mediador, não tem um conciliador. Mas a pena, sim, pode ser substituída por cesta básica. Muito bem, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UNA. O senhor falou sobre doping. Essa escolha de quem vai se submeter a esse exame é aleatório? Como é que se chega a essa escolha? Não, essa escolha ela é praticamente aleatória. Mas, às vezes, os dirigentes do clube indicam quem vai submeter ao exame. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Vanderlei. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco agora sobre a questão da violência, o crescimento da violência no futebol e a questão das torcidas organizadas, aproveitando que o senhor, além de desembargador, já foi na juventude chefe de torcida organizada. A gente então volta em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o futuro do futebol à luz do judiciário. Nosso entrevistado é o desembargador Vanderlei Salgado de Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele que é um estudioso e apaixonado aí pelo futebol, também autor do livro As Regras do Jogo, que ele está gentilmente cedendo para nós aqui fazer um sorteio. Se você quiser participar, você escreva para pensamento@amages.com.br. Doutor Vanderlei Chico, sobre uma questão no bloco anterior a respeito do crescimento da violência no futebol. O senhor que já foi chefe de torcida organizada, o senhor vê uma relação direta da violência com as torcidas organizadas ou a violência ela existe em qualquer lugar? Não, a violência existe em qualquer lugar. Entretanto, eu acho que o modo da torcida organizada aqui está errado. Na minha juventude, nós fundamos uma torcida chamava Camisa 12 Raposões Independentes, inclusive o desembargador Osmando Almeida também pertencia a esta torcida. Mas era uma torcida que a gente ia com a família, ia com as crianças, nós tínhamos a nossa charanga. Agora, hoje virou torcida desorganizada. E a infiltração aí de elementos do crime. Há criminosos infiltrando nessas torcidas. Hoje eu tenho uma opinião que deve acabar, extinguir a torcida organizada, porque as famílias não vão mais a campo, né? Antigamente a gente levava esposa, mãe, filho, filha, hoje não pode levar ninguém. Eu não Esses vou. atos violentos acabam espantando o torcedor. Exatamente. Eu não vou mais a campo, porque eu tenho medo até de uma bala perdida. Então está esvaziando os campos. Nós tivemos um campo aqui no Mineirão, 140 mil pessoas, Cruzeiro e Vila Nova. Não teve uma violência. Quando delegado, eu trabalhei muitas vezes no Mineirão, não tinha violência. Por exemplo, o caso da bebida nos campos. Isso é incompetência. Incompetência do poder público em não deixar. Tem que fiscalizar. Nesses 140 mil não teve uma ocorrência. As únicas ocorrências que teve, eu ficava no hall principal de carteira falsa. Para que entrava, era permitido entrar com carteira, mostrava o escudo lá de Poder Judiciário, se que era autoridade, entrava. Mas após a proibição da bebida alcoólica nos estádios, aqui no Mineirão e Belo Horizonte, como é que foi a avaliação, o resultado disso? Na minha opinião, não diminuiu coisa nenhuma. Eu acho que até aumentou, porque perto da televisão aqui me mataram um garoto, né? Mataram outro no Horto. Então, o que está precisando de ter é uma prevenção na saída para os jogos. É difícil colocar 2 soldados em cada ônibus, em cada táxi, mas o precisa é prevenção onde se aglomera essa torcida. Ou então extinguir a torcida organizada, porque na verdade não precisa. Essas torcidas cresceram muito porque os dirigentes davam ingresso até para ir na Argentina ver o jogo de futebol. No Cruzeiro hoje, doutor Gilvan, não se dá mais ingresso para a torcida. Vê que a torcida do Cruzeiro hoje, as chamadas torcidas organizadas ainda, existem, mas também estão cometendo delitos. E o que seria essa extinção da torcida organizada? É não dar essas vantagens, benefícios que os clubes costumam dar? Não, e pegar o modelo de São Paulo. Os promotores de São Paulo requereram a justiça deu a torcida, extinguiu as torcidas organizadas. E aplicar multa, né? E fiscalizar e aplicar multa. Por exemplo, hoje é difícil você... tem um juizado especial nos campos, né? Nos estádios, mas é difícil fiscalizar até a polícia. E um dirigente de uma torcida organizada disse aqui há poucos dias que há essa infiltração que é terrível. Chega lá e compra uma camisa, mas não é filiado àquela organização. Então, para se manter uma torcida organizada, deveria ser tipo uma empresa, registrar na junta comercial, com seus dirigentes, em todos os órgãos públicos, e ter o limite de torcida. Cadastrando todos. E ser identificado todos os torcedores. Todos os sócios seriam identificados. Doutor Vanderlei, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu sugiro o meu livro, né? As Regras do Jogo. Então, esse livro aqui é fácil de ler, gostoso de ler, rapidinho ler ele todo. E se ler esse livro assim, nessa leitura até dinâmica, vai gostar e vai comprar. Muito bem, boa indicação. Por sinal, e lembrando a você que esse livro do Dr. Vanderlei Paiva aí, As Regras do Jogo, ele gentilmente nos cedeu para o sorteio. Se você quiser participar, então escreva para pensamento@amages.com.br, dando aí o seu nome e contato telefônico para a gente poder comunicá-lo sobre o resultado desse sorteio. Doutor Vanderlei, estou voltando aqui
na questão das torcidas organizadas. Por que o poder público é tão, digamos assim, quase que omisso nesse sentido, não pune realmente essas torcidas organizadas? Aqui em Minas, até que punir, estamos punindo, né? Tem várias condenações e tudo aquilo que gera crime é punido e com rigor e rápido. Acontece o seguinte, cresceu demais. O Atlético campeão Libertadores, a torcida cresce. Cruzeiro campeão Libertadores do Brasil, a torcida cresce. Então o problema é o crescimento. Mas vou dizer uma verdade, se quiser fiscalizar, tem como fiscalizar. E qual é o papel, como o senhor avalia aí o desempenho dos juizados especiais instalados nos estádios? Foi um grande avanço, porque no passado nós não tínhamos nada. E ali o torcedor que comete um delito, de potencial menor infração, ele é punido ali mesmo na hora com o defensor público, com todos os direitos consagrados da Constituição, com promotor, com juiz, e às vezes já pune ali, por exemplo, uma punição que tem surgido defeito, proíbe aquele de ir ao campo tantas partidas, tantos jogos. Então foi um grande avanço, sim, e eu acho que poderia avançar mais ainda. E essa solução de torcida única durante clássicos, rivais e fim de campeonatos, eu acho que isso é uma solução? Isso é incompetência e idiotice. Desculpa a expressão, mas é incompetência e idiotice, porque tira o sabor do jogo. O que tem que fazer é o seguinte, Mineirão, Cruzeiro até, divide ao meio para ir soldado de baixo em cima. Né? E fiscaliza. O senhor é daqueles que defendem, por exemplo, uma criação de uma lei específica para os crimes do futebol e até mesmo a criação de uma delegacia especializada, como tem uma delegacia de mulheres, enfim. Não vejo necessidade disso, não. Todos os bairros aqui, quase todas as regionais, nós temos delegacias. E no caso de futebol, parece coisa que é até mais rápido ainda, porque mexe com o povo, com o povão. Então é até mais rápido. Então não vejo necessidade nem da lei, nem delegacia especializada. Sobre o futuro da Lei Pelé, só falou em possíveis alterações, reavaliações. A formação de clubes, formação de empresas pelos clubes, isso funcionou no modelo de gestão? Melhorou de alguma forma? Melhorou. Melhorou e vou te falar uma verdade. Inclusive para a fiscalização do poder público com relação aos impostos. Aí melhorou bem mesmo. Em relação aos direitos dos profissionais jogadores, eles chegam ao fim de carreira, não têm muitos benefícios. A questão da aposentadoria, como é que isso deve ser tratado? Nós temos aqui a GAP, né? A GAP que socorre os ex-jogadores aqui. Então, o jogador, na verdade, precisava ter um teto salarial para eles. Porque com esse teto salarial, poderia se aposentar. Hoje eles aposentam pelo INSS, ganha aí, eu vou dar um exemplo aqui, o Montijo ganhava aqui no Cruzeiro R$400 mil por mês, né? Se ele ficar aqui no Brasil, ele não aposenta com isso. Ele vai aposentar no teto do salário da Previdência. Então, precisava primeiro reinventar um teto salarial de jogador. No Cruzeiro, hoje, nós já temos um teto. Ninguém pode ganhar mais do que a fulano de tal. O Tele Santana tinha uma expressão interessante. Jogador nenhum podia ganhar mais que ele. Né? O teto salarial era o salário dele. Está correto. Né? Tá corretíssimo. Quem vai ganhar mais que o chefe? Não é isso? Só para a gente encerrar então, doutor Vanderlei, uma última questão aqui. O senhor apoia o uso de tecnologia para evitar erros durante a arbitragem, durante o futebol? Isso é viável ou tira a emoção do jogo? Não é viável, tira um pouco a emoção. Mas para a arbitragem é viável, porque o ato é sozinho no campo. O ser humano erra, é passivo de erro. Mas com a tecnologia, um determinado lance, o jogador empurra o outro na área, pênalti, né? Às vezes o árbitro não marcou pênalti naquela hora, mas com a tecnologia, e hoje até com o quarto árbitro, ele consulta e pode marcar o pênalti. Não é demérito nenhum. É um gol impedimento, né? Está impedido ou não está? Ele conversa com o bandeirinha, hoje até a conversa interna, ele conversa, o bandeirinha fala que foi, dá o impedimento. Então, é de suma importância, assim, acho que não vai tirar tanta emoção, mas vai ajudar muito a arbitragem. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Vanderlei Salgado de Paiva, que é da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele que é um estudioso do tema e apaixonado pelo futebol e autor do livro As Regras do Jogo, lançado no final do ano passado. E, gentilmente, ele cedeu um exemplar para a gente sortear para vocês, participando aí, então, pelo pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Doutor Vanderlei, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Bom, ficamos por aqui, se você quiser participar, então, como eu já disse, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.